Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais interessante, trazendo pessoas que estão dispostas a compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E aqui nós vamos falar de PDCA, fantástica ferramenta de gestão. A metodologia PDCA, desenvolvida em 1950, é uma ferramenta também conhecida como ciclo de melhoria de Deming, que foi o seu criador e que normalmente é utilizada em processos de melhoria contínua e resolução de problemas. Geralmente é representada na forma de uma roda para mostrar seus componentes cíclicos, que são planejar, fazer, checar e agir. É uma metodologia que pode ser utilizada repetidamente para melhorar progressivamente. É uma ferramenta essencial da filosofia de fabricação enxuta e um pré-requisito fundamental para a melhoria contínua de pessoas e processos. O ciclo PDCA é uma estrutura muito simples, mas extremamente poderosa para corrigir problemas em qualquer nível da organização. A abordagem repetitiva ajuda a encontrar e testar soluções e também melhorá-las. O processo PDCA inclui um compromisso obrigatório com a melhoria contínua, podendo ter um impacto positivo na produtividade e também na eficiência. É bom ter em mente que o modelo PDCA requer tempo e pode não ser apropriado para resolver questões urgentes. E é sobre este tema que iremos conversar aqui na Prosa com Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a Dora Machado. Olha só que prosa fantástica que nós vamos ter aqui, falando de um tema que é extremamente importante e relevante nas organizações modernas. E eu estou trazendo a Dora. Bem-vinda, Dora! Olá, Paulo Bertaglia, é um prazer, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma apaixonada pelo ciclo PDCA. Na minha primeira empresa onde eu trabalhei, comecei a trabalhar com supply chain e lean manufacturing, no mercado automotivo, que eu sempre trabalhei no mercado automotivo, a gente não sabia nem o que era logística, né? Na época, para nós assim mais experientes, quando você ia preencher um carnê das Casas Bahia, por exemplo, você falava que você era supervisor de logística, eles pensavam que era um supervisor de loja, né? Que não, era uma coisa muito nova. E o PDCA eu aprendi naquela época, quando a gente começou a implantar Kaizen e toda a metodologia do Lean Manufacturing, e eu fiquei apaixonada e uso até hoje. Eu uso em tudo na minha vida, inclusive não só no supply chain, não só no Lean, mas também nos cursos que eu dou de planejamento estratégico, porque é como você falou, né? Não é normalmente não se usa mesmo para as coisas, para as questões urgentes, né? Nem os seus projetinhos para o dia de amanhã, né? Como você poderia usar um Pomodoro. Esse aqui não, é uma metodologia de melhoria contínua, aí um ciclo repetitivo mesmo. Que legal, Dora, bacana, uma honra, um orgulho tê-la aqui participando da Prosa com Bertaglia. E já vamos falar um pouquinho mais sobre o PDCA, que nasceu lá atrás, né? É uma ferramenta bastante antiga, né? Que está sendo utilizada. Vamos contextualizar um pouquinho, e depois você faz aí conexão com o mundo do Kaizen, com o Lean Manufacturing, Lean Logistics. Vamos em frente, Dora. Sim, o P, primeiro antes de falar das letras, né, do P é o planejar, então normalmente a gente imagina um círculo dividido em 4, né, em fatias iguais, é assim que a gente aprende lá atrás, é assim que normalmente ensinam a gente, né, então o P é de planejar, né, traduzindo para o português plan, planejar, o D que é de fazer, o C que é checar, de check, e o A, que é o ACT, então, de revisar, né? E aí depois eu vou explicar um pouco mais sobre como cada letra se interliga com a outra. Mas começando sempre pelo P, a gente imagina, então, que é um quarto da fatia, um quarto da bola ali, né? Um quarto do círculo. E uma vez, eu já trabalhava na minha penúltima multinacional, onde eu era diretora,
E eu fui numa reunião na Toyota. E o gerente de compras, numa reunião comigo, e falou: vamos fazer um PDCA? Eu falei, claro. E ele disse: tá bom, então desenha aí no quadro. Eu levantei e fiz exatamente isso: um círculo, dividi em quatro. Ele levantou e falou: não, tá errado. Como assim tá errado? Eu aprendi a vida toda que Uhum. é um círculo dividido em quatro. Ele, sim, é um círculo dividido em quatro. Aí ele pegou 3/4 daquele círculo, escreveu P, e o outro 1/4 que sobrou, ele dividiu em três. E eu Uhum. acho que é por aí. Quando a gente fala em planejar, eu penso, tenho certeza, eu não posso falar que afirmo, né, que tenho certeza, porque outras pessoas podem discordar, mas, na minha opinião, o planejar é onde demanda mais tempo mesmo. Você precisa demandar tempo. Imagina que você quer comprar uma casa, por exemplo, né, trazendo para o lado da sua vida pessoal, você queira comprar uma casa. Você não vai comprar casa amanhã. Você precisa de um planejamento. A menos que você tenha já o dinheiro e pronto. Mas estou falando para quem não tem e vai fazer um plano, você vai precisar exatamente saber o valor que você precisa guardar todo mês. Você vai precisar saber onde você vai investir que te dê melhor rentabilidade, entre outras coisas, inclusive coisas que você vai deixar de fazer para poder guardar o dinheiro que você deseja tanto, né? Então, o planejar em qualquer situação, né, em qualquer operação de logística ou qualquer situação fabril também, quando você precisa tomar uma decisão. Por isso que eu acho que muitas vezes as empresas acabam patinando e se deparando com novos problemas, mas que já são antigos, são problemas parecidos, porque elas não se aprofundam no P. Você concorda comigo? Eu concordo, Dora. Aliás, você trouxe um pensamento aí bastante interessante, utilizando o exemplo aí dessa pessoa que foi lá e desenvolveu um espaço maior, uma fatia maior da pizza para o planejamento. E é interessante também um aspecto, o quanto algumas ferramentas, ou melhor dizendo, né, Dora, algumas ideias, Uhum. elas sobrevivem ao longo do tempo quando elas são boas, né? E PDCA é uma delas, é uma ferramenta É, bastante antiga, assim como teoria das restrições lá do Goddard. Mas eu sim, o gostaria que você toque. continuasse, Dora, refletindo sobre isso. Eu gostei muito dessa situação que você colocou, do planejamento ser muito mais priorizado em detrimento dos outros. Logicamente, todos têm a sua prioridade, mas Claro. nós temos o hábito, né, Dora, de não dar a devida atenção para o planejamento, porque consome tempo, porque ele Uhum. é subjetivo, É, uma série de coisas, e muitas vezes nós somos muito mais treinados a executar. Então, vai adiante, se você é quiser isso trazer aí. alguns exemplos também, fique à vontade, Dora. Não, e eu acho que é isso mesmo. O planejamento é uma coisa que nós não estamos acostumados. Basta você olhar para o planejamento financeiro das pessoas, né? Numa pandemia, muitas pessoas quebraram. Por quê? Porque elas não tinham o hábito de se planejar, né? O brasileiro, de uma maneira geral, é cultural. O brasileiro, muitas vezes, é muito imediatista, né? Então, o planejar, quando a gente fala dessa metodologia que eu adoro, ele não olha só para onde eu estou versus onde eu quero chegar. Nessa parte do P, é importante eu olhar também a análise das causas. Sabe, por exemplo, usar aí dentro um gráfico de 5 porquês, um Ishikawa. Então, quando você traz todas as análises de causas para dentro do P de planejar, você começa a entender que, de fato, você, na hora de olhar para o D, que é o de fazer, você vai ter ações muito mais bem pensadas. Né? Eu lembro quando a gente falava em FEMEA, né, nas empresas, Uhum. especialmente aí no mercado automotivo, né, a gente ficava noites, varando noites fazendo FEMEA. Quando eu olho para os FEMEAs que a gente fazia no passado, eles tinham muito isso do imediatismo. Era muito para o auditor ver, muitas vezes, sabe? Era, sim, apareciam ali vários planos de contingência, por exemplo, que a gente tinha que estudar e montar os planos bem feitinhos, mas muitas vezes os problemas que a gente passava horas e noites estudando, eles aconteciam, porque não era efetivo. Então, quando eu tenho toda a parte do planejamento super bem desenhada,
né? Olho para as causas, né? É muito importante falar que é importante distinguir a causa do efeito. Ainda as pessoas confundem muito com causa e efeito, né? Então a gente vai ter que trazer o efeito quando você está falando de planejamento, mas quais são as verdadeiras causas daquilo, né? Então, Uhum. por exemplo, se eu quero emagrecer, qual será a causa de que eu não consigo emagrecer, né? Tem várias causas ali por trás. Pode ser que eu tenha um problema fisiológico, pode ser que eu tenha uma autoestima baixa. Qual é realmente a causa? O efeito é eu engordar, né? Então, qual que é a causa real ou as causas? Então, 5 porquês é uma coisa que eu gosto bastante. O gráfico de espinha de peixe e Ishikawa eu gosto bastante de colocar ali também. Quando a gente vai para o D, que é o fazer, ali então já entra o plano de ação, né? As ações que eu estou colocando ali no planejamento que eu preciso elaborar, eu preciso fazer no D, né? E aí eu vou definir pessoas, eu preciso, inclusive, acompanhar periodicamente aquele plano. É muito legal que seja formato, você falou até sobre Kaizen no início, é muito legal que seja feito com uma gestão visual, então eu costumo usar um formato bem grandão, né, um A3 grande, então o P vem aqui grandão, depois o D, as outras letras, né, o D, o C e o A menores, mas é importante que ele seja feito, inclusive quando a gente faz na gestão visual, eu recomendo que a gente faça a lápis. Por que a lápis? Porque eu posso ir lá e arrumar. Claro, as pessoas têm que ter o bom senso de não ficar mudando o indicador de performance toda hora. Uma meta é uma meta. Mas é importante que o grupo que esteja fazendo aquele PDCA esteja engajado e pensando realmente que ele não tem fim. É um projeto de melhoria contínua. Quando você vai para o C, que é o checar, então eu estou checando. Estou checando o quê? Olha, eu tinha realmente, vamos supor que eu quero melhorar um tact time de uma linha, né? O tact time é o tempo que eu tenho para produzir, é um tempo marcado no cronômetro, né? Um ciclo ali. Então, eu tenho um tact time de 50 segundos e eu quero melhorar, porque isso está afetando meu setup, é uma outra história, quero melhorar também, mas aqui a gente está falando de tact time. Eu, para checar, fiz as ações, né, para reduzir aquele takt time, e eu preciso checar. Eu vou lá com o cronômetro checar se as ações que eu fiz no D do PDCA funcionaram. E o A, que é o ACT, além de eu olhar para os indicadores que eu estabeleci lá atrás, então, realmente, de 50 segundos eu não consegui 30 segundos, mas eu consegui 42. Ok? Ok. Isso significa que eu preciso começar tudo de novo, né? No P, de planejar. O que é que eu não vi nesse ciclo? Porque, como você falou, PDCA é um ciclo, né? Então, o Uhum. que é que eu não vi nesse ciclo que eu posso revisar? E mesmo que a minha meta fosse 30 segundos e eu conseguir de 50 para 30, que é um número irreal, né? Estou dando um exemplo muito hipotético, é muito improvável que a gente reduza um takt time de 50 para 30. Mas vamos supor que eu tenha conseguido, o ciclo ele é refeito. Então, no mínimo uma vez, você tem que refazer todo esse ciclo. Então, uma periodicidade que você vai determinar ali no final do projeto. Olha, terminamos, conseguimos ou não conseguimos, vamos revisar? E aí aquele time se reúne. Eu recomendo que seja feito com outro sponsor. O sponsor é o dono do projeto. Então, vamos supor, hoje o Bertaglia é o dono desse PDCA. Tá bom, a gente concluiu, vimos alguns pontos de melhoria, alguns pontos de atenção, vimos algumas coisas muito legais que a gente pode implantar em outras empresas. Então, agora a Bertaglia vai passar a voz para a Dora Machado, por exemplo, e assim sucessivamente. Existem PDCAs que são tão importantes que eles ficam anos. E se você comparar um PDCA com aquele primeiro lá atrás, eles são muito diferentes, porque é realmente um plano de melhoria super contínua. Por isso que não é para alguma coisa que você bem colocou, que seja feita assim, imediatamente, para algo que eu queira para amanhã, como, por exemplo, trocar de sapatos. Legal, legal. Dora, fantástico. Você trouxe aí uma contextualização, você partiu lá do planejamento, passou por todos os elementos do PDCA aí, com muita classe, com muita categoria, Dora. Vamos fazer o seguinte, Dora, nós dividimos aqui em duas partezinhas, e por incrível que pareça, foi tão gostoso, né, prosear aqui contigo, te ouvir, que a primeira partezinha aqui da nossa prosa, ela está se encerrando. E nós vamos Tá. agora, Dora, tomar uma aguinha, um café, e nós voltamos já já para o segundo tempo.
Pode ser? Combinado. Dora, que fantástica que está essa nossa prosa aqui. Realmente uma gratidão enorme pela sua contribuição aqui, falando de PDCA, né, como alguém que viveu e vive essa ferramenta fantástica. Dora, só que eu acredito que o pessoal aqui que acompanha a prosa com Bertaglia deve estar se perguntando quando, como usar o PDCA, né? Principalmente falando de projetos de melhoria contínua, você já tocou nesse assunto, mas eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais o tema, elaborasse um pouco mais nesse sentido aí, né? E falando de processos, como é que isso afeta produto, como é que isso afeta serviço, ou seja, fique aí à vontade para abrir essa caixinha de ferramenta e falar um pouco mais de PDCA. De novo, eu que agradeço, né? Então, você pode usar o PDCA? Bom, primeiro, quando é que a gente tem a ideia de usar um PDCA? Quando que nós vamos criar um PDCA? Quando isso é necessário? Quando é um problema recorrente. Então, vamos supor que eu esteja fazendo uma nacionalização de produtos, porque eu importo muito da China. Um exemplo, tá? Vamos supor que eu importe muito da China. Isso está ficando bem complicado nesse momento onde a gente está vivendo essa pandemia, e eu acho que pós-pandemia também, a gente já segue algum tempo com problemas, né? Muita importação acaba sendo até muito oneroso, falando de dólar, no patamar que ele anda, e eu quero nacionalizar. Então, eu quero fazer meu produto, né, na minha operação, no meu processo, na minha fábrica, com 3 daqueles componentes nacionalizados, feitos, para quem não sabe o termo, produzido no Brasil. Vou começar com uma concorrência. Beleza. Como é que eu vou chamar essas pessoas? Eu posso usar um PDCA para isso. Mas eu não tenho um problema, mas eventualmente eu posso usar o PDCA, inclusive, para evitar problemas. Então, eu posso evitar problemas criando um PDCA. E aí a gente vai falar muito mais sobre plano de contingência, sobre as coisas que podem dar errado, sobre as coisas que vão dar certo, e a gente vai implantar um PDCA. Então, eu crio um grupo envolvendo as pessoas de supply chain, envolvendo as pessoas da fábrica, engenharia, o pessoal de compras, posso chamar eventualmente alguém de vendas, e a gente vai criar um PDCA. Então, nós vamos planejar como vai ser nosso projeto, vamos fazer, então nós vamos chamar, vamos fazer licitações, vamos convidar as pessoas, vamos lançar um bid, depois a gente vai fazer o processo de nacionalização, e a checagem no processo desses é extremamente importante, porque eu vou ter que ter o phase-out dos produtos que vêm da China, né, nesse caso 3 que eu elegi, e o phase-in desses nacionalizados. Eu vou ter que lidar também com estoques. Talvez esse PDCA, ele gere outros PDCAs em outros locais, por exemplo, no planejamento de materiais, por exemplo, na logística, na parte de movimentação e armazenagem. Eu posso, de um PDCA, explodir para outras áreas. Então, eu posso usar e devo usar o PDCA em qualquer eventual problema que eu tenha. Eu falei sobre o setup, falei sobre o takt time, poderia ter falado sobre o setup. Mas vamos imaginar que eu trabalho numa fábrica de espelhos retrovisores e eu tenho um cliente que ele não para de reclamar de uma cor que nunca chega. Isso é um exemplo real, tá? Uma cor que não chega no padrão que ele exigiu. Mas eu estou olhando para aquilo. Cor é uma coisa um pouco subjetiva, dependendo do solvente que você usar, e foi exatamente essa conclusão que se chegou fazendo um PDCA para isso. Então, eu faço um PDCA, envolvo a fábrica, envolvo a engenharia de produto, envolvo inclusive o meu cliente, e a gente vai descobrir quais são realmente as causas. Então, o cliente traz as amostras, você vê realmente que tem diferenças. E por que está diferente? Se foi feito exatamente como é a norma, se foi feito exatamente conforme o padrão. Porque a cor pode sim ter alguns padrões subjetivos. E aí você vai elencar durante o PDCA quais as reais causas, o que é que você vai fazer para atacar, como que você vai verificar. Então tem que ter uma pessoa na saída da qualidade junto ali da expedição, verificando no final da linha, tem que ter também uma pessoa sua e do cliente lá no recebimento do cliente e na linha de produção. Com isso, você acaba resolvendo o problema de retrabalho,
né? Você acaba corrigindo, isso tem custo. Quando a gente fala em retrabalho, muitas vezes se esquece de falar daqueles custos, né? Então, muitos custos invisíveis ali. Então, ele pode, inclusive, explodir PDCAs até para a área da qualidade. Que bacana. Dora, você trouxe alguns elementos aí, eu estou aqui refletindo no que você está falando, e nós estamos falando de uma ferramenta que foi criada em 1950, portanto, nós temos uma ferramenta de 70 anos ou mais. E nós hoje falamos muito de digitalização da cadeia de valor, né? Principalmente supply chain, ou seja, nós temos aí uma ferramenta, que é o BDCA, que convive basicamente com o mundo digital. E você trouxe aí alguns elementos interessantes, ou seja, você não precisa implementar um PDCA que seja único na organização, mas você vai ter vários núcleos de PDCA para as necessidades que você tem dentro da organização. Ou seja, a partir do momento em que você estabelece um critério e que o seu objetivo é ter a melhoria contínua, a partir dali, você deu o exemplo do retrovisor, a partir dali você pode, então, aplicar o PDCA. E o gostoso, exatamente, do mundo dos negócios é isso. Não é porque nós temos hoje as tecnologias disruptivas que nós não vamos utilizar algumas vamos dizer, ferramentas mais antigas, mas que atendem à necessidade. Né? Que Exatamente. você pensa disso, Dora? Eu penso que eu sempre escrevo, né, no LinkedIn, que a inteligência artificial não resolve todos os problemas, né? Que nós humanos estamos por trás da inteligência artificial. Eu tive a honra de ser convidada para participar de um projeto de eleição dos melhores Kaizen de uma multinacional alemã aqui no Brasil. Então, veio o pessoal da Alemanha, eles faziam Kaizen na empresa inteira, e os melhores projetos de Kaizen, que o PDCA pode ser um Kaizen, né? Um Kaizen que é um projeto de melhoria contínua, e os melhores eram premiados com percentual relacionado ao lucro que a empresa teve com aquele PDCA. Olha que incrível! Né? E eu conheço várias empresas onde eu já trabalhei que também existe essa cultura. Então, é muito interessante quando eu também, eu humana, né, levo esse projeto, né, quando eu era alta executiva de empresas, eu gostava de fazer esse campeonato, porque é muito saudável. Então, você fazer uma reunião mensal para mostrar os melhores projetos Kaizen da empresa e premiar esses projetos anualmente não tem preço. Isso mexe com a qualidade de vida do colaborador, além de mexer com o resultado da empresa, com a satisfação do colaborador e da empresa ali juntos, trabalhando em equipe, com as equipes. Uma hora você é o sponsor, outra hora é um outro sponsor. Então, esse tipo de coisa, apesar de ser muito antigo, a gente pode continuar usando sempre, não vai ter problema nenhum, óbvio que a inteligência artificial está ali para te ajudar quando você precisa criar os indicadores, né? Porque na parte do P, ali no D, até o C, até o A, todos eles você vai ter que olhar para os indicadores, não dá para escapar. Então, aí você vai usar toda a inteligência artificial, tudo que os sistemas te oferecem, tudo que esses sistemas integrados que a gente usa há um monte de tempo já, e cada vez eles estão ficando muito melhores. Isso sim, a gente vai trazer para o PDCA, mas a parte dessa análise crítica, eu acho que é o fator crítico de sucesso, na minha opinião. Não, interessantíssimo. Aliás, eu reforço a ideia, né, Dora, de que essa convivência entre o que foi criado e deu certo, né, e o mundo de hoje, ela é muito salutar para as organizações. E aí depende muito, logicamente, das organizações, os seus líderes, eventualmente, utilizar da melhor maneira possível esse contexto todo. E uma das coisas que eu sempre falo, Dora, é que eu acho que hoje vem com muita força é a criação de cenários, e o PDCA permite que isso seja feito, principalmente na fase de planejamento, ou seja, você planeja, você cria cenários, você executa, né? Você faz acontecer, mas faz acontecer dentro de um planejamento onde você vislumbrou quais eram as possibilidades, quais eram as oportunidades. Eu queria explorar um outro lado contigo, pela sua experiência, Dora, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas querem começar a aplicação do PDCA dentro da organização,
mas não sabe por onde começar. Ali no primeiro tópico, você até mencionou um pouco de passagem, Uhum. né, qual seria o caminho nessa jornada toda, mas eu queria explorar, né, esse seu conhecimento, Ah, trazendo aqui, Dora, até porque nós temos aqui professores, alunos, profissionais, né, professores que se utilizam, inclusive, dos nossos vídeos para poder sim, ministrar as aulas deles, né? Então, Dora, eu queria que você explorasse um pouco esse lado, dando as dicas claro. necessárias para o pessoal avançar. E depois também, se você quiser, eu estou à disposição para as pessoas para passarem o modelo, tá? Esse modelo que é o P maior com as outras letrinhas, né? O modelo, primeiro lugar, tem que estar muito claro o objetivo do projeto. Então, você vai, primeira coisa, ter que definir qual é o objetivo. Para quê? Qual é o seu problema real? Né? Então, eu tenho qual é o meu problema real? Primeira coisa que eu preciso definir. Esse problema meu real, onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, é a segunda coisa extremamente importante. Eu vou ter que traçar algo para eu sair do meu local que eu estou agora e ir para o meu local desejado. Parece programação neurolinguística, né? Sai do estado atual para o seu local desejado. E aí eu vou identificar as causas. Quais são as possíveis causas para esse meu problema, que é o título do projeto, que estão realmente me afetando aqui e agora? Né? Por que é que eu não estou conseguindo resolver isso? Muitas vezes a gente fica patinando num problema, porque a gente ainda não mergulhou a fundo, né? Eu ainda não mergulhei de fato naquele problema. Então, eu preciso saber qual é o projeto, dar o nome para aquele projeto, identificar os problemas e identificar as causas desses problemas. E aí eu começo a brincar. E aí eu vou criar indicadores. É muito importante, quando você está falando, me explica um pouco melhor. É essencial que eu tenha dados. Então, se eu digo que eu estou com um problema agora, eu preciso levantar dados. É bom que seja no mínimo por 3 meses. Né? Se eu tiver dados, uma massa de dados, estatisticamente, é muito legal para a gente trabalhar. Então, eu tenho, vamos supor, eu posso falar até de turnover. Por que que meu turnover está tão alto? Né? Por que que as empresas estão querendo, as pessoas estão querendo sair da minha empresa? Quais seriam as razões? Né? Uhum. Qualquer problema pode ser feito um PDCA. Então, eu preciso ter uma massa crítica ali, uma massa estatística de dados, para eu poder olhar para isso tudo. E quando eu olho para certos dados, eu consigo ter ideias. Né? Falando um pouco de turnover, no PDCA que a gente fez numa empresa, muito antigamente, uma empresa multinacional francesa que eu trabalhei, a gente chegou à conclusão, num PDCA, que uma das razões que as pessoas faltavam normalmente às segundas-feiras é porque elas assistiam futebol e ficavam bêbadas e não iam trabalhar. O futebol. Né? E aí a empresa decidiu convidar a família para assistir futebol na empresa. E aí? Né? As pessoas acabavam bebendo menos, confraternizavam, mas é claro, no interior de São Paulo a gente consegue, hoje acho que não teria mais essa possibilidade, ainda mais trabalhando online, Uhum. mas a gente pode ter 1 milhão de ideias quando você olha para essa massa estatística, né, de dados. Tá bom, eu quero resolver esse problema, ele vem acontecendo há X meses, não precisa elencar todos os dados, por exemplo, se o problema vem acontecendo há 1 ano, não tem problema que você decidir fazer o PDCA só agora, nunca é tarde. Mas pega os dados pelo menos de 3 meses. Não, é um problema que começou agora, faz 1 semana. Não tem problema, pega os dados de 1 semana. E aí você vai ter que, quando você terminar, você vai checar as causas, vai fazer todo um plano de ação, criar indicadores de performance, criar as ações, não, um plano de ação do PDCA, ele não pode ser um plano de ação subjetivo, ele precisa ter o nome da pessoa, a data que a pessoa vai entregar, não pode ser o nome da equipe Paulo Bertaglia, não, tem que ser o Paulo Bertaglia. Tem que Uhum. ser a pessoa, tem que ter a data. É legal que você faça por cores, então é verde, amarelo ou vermelho, qual é o status daquela ação. Depois que vocês realizaram todas as ações,
Eu tive um problema há um ano, eu tenho dados estatísticos de 3 meses, é interessante que eu avalie por mais 3 meses. Então, que esse ACT, que é o final, né, quando eu estou atuando e verificando se realmente tudo que a gente se planeja para fazer no projeto foi feito, realmente aconteceu. E é por isso que acaba que volta o PDCA do início, né? E aí, quando a gente vê as imagens, né? Se você der um Google do PDCA, normalmente tem setas, né? Um P, o D, o C e o A, e depois o A vai para o P. Por quê? Porque é um Uhum. ciclo. E ele pode não acabar? Pode não acabar. Se você olhar para a visão de melhoria contínua, que não acaba nunca, pode não acabar. Né? Eu sempre digo que é difícil você levar uma nota 10 em algo. Até que não. Eu acho que o difícil, o desafiador, é você manter-se no 10, entendeu? Uhum. Porque quando você. É a mesma coisa, você tem um carro que não é, automático, tá? Um carro manual. Então você está acostumado, engata ré, engata primeiro, e está lá na garagem do seu carro, do seu prédio. E um belo dia você bate. Você fala, nossa, mas eu fazia isso tanto, né? Por quê? Porque eu me distraí. E é essa atenção que a gente precisa ter quando o projeto está perfeito. Quando ele atingiu todos os pontos que eu desejei, lá atrás, quando eu falei, olha, estou onde e quero chegar onde. Quando eu atingi essa perfeição, eu preciso continuar no ACT, preciso continuar monitorando, porque senão eu posso perder o projeto e voltar a ter o mesmo problema. Dora, que maravilha, fantástica a sua contribuição aqui para a Prosa com Bertaglia. Eu que Infelizmente, agradeço. né, aquele gostinho de quero mais, ele fica no ar, mas nós estamos aqui, Dora, encerrando a nossa prosa. Uma gratidão enorme, né, pela sua contribuição, Dora. Eu que agradeço, um prazer. Fazia tempo que eu estava namorando a prosa com Bertaglia, né? E deu certo. Eu fico muito feliz de estar participando, de contribuir um pouquinho, uma coisa que eu sou tão apaixonada. Muito obrigada. Maravilha, Dora. Um abraço virtual para você, né? Tudo de bom, ao infinito e além, Dora. Infinito e além sempre. Sempre. Fique bem. Tchau, tchau. Tchau.